Fala pessoal, como vocês estão? Mais um vídeo no canal, eu fiz em sequência. Agora eu vou falar sobre a questão do Adobe. Para quem ainda não é inscrito no canal, fique à vontade aí, eu falo sobre conteúdo de mestrado, doutorado, editais, concurso. Falo também sobre o MMORPG que eu jogo, que é o Maple Store. Mas fica ao critério aí para quem queira utilizar. Eu estou aqui, como eu havia falado sobre a questão do Adobe, eu vou utilizar a pergunta ao assistente de IA. Vocês podem ver que os recursos do Adobe tem teste para utilização grátis, né? Por exemplo, para converter, essas outras questões, só que esses são testes, né? Então, espera no momento. Eu, por exemplo, eu tenho utilizado o assistente de IA em alguns recursos. Então, por exemplo, quando eu vou utilizar um texto, eu geralmente utilizo marcação, outras destaca texto, entendeu? Então, assim, gosto de utilizar o recurso do Adobe para como se fosse um artigo impresso, né? E eu pegando um marcador de texto, vou colocando, ou às vezes eu coloco comentário como se fosse analisando também uma atividade de um aluno ou qualquer outra coisa, entendeu? Ou então eu crio conceitos para utilizar no mapa da mente, que eu gosto muito de utilizar. Então hoje eu vou trazer para vocês aqui sobre a questão da pergunta ao assistente de IA. Vitor, como que funciona? Só clicar no canto superior direito. Igual, por exemplo, se eu quiser que ele utilize, crie um mapa da mente. Opa, ele já analisou o conteúdo, né? Ele tem alguns conceitos que ele vê que são importantes, ele cria algumas opções de pergunta também, perguntas, problemas ou qualquer outra coisa relacionada a isso. Então, assim, se você vir nesse assistente IA, você colocar aqui, cria um mapa da mente, ele cria para você o roteiro, né? Lógico que ele não vai desenhar o mapa em si. Eu creio que possa ser que em alguma das versões eu só tenho a versão gratuita, né? Mas talvez pode criar. Então assim, ó, eu coloquei cria um mapa da mente. Então ele vem o conceito de ensinar, conceito de aprender e aprender, conceito de processo de ensinagem. E você vai vendo que ele coloca título, né? Tópico e subtópicos com conceitos, né? E é interessante que ele vai trabalhando ao longo daquilo que o texto, as 26 páginas desse artigo, vem sendo trabalhado. Por exemplo, se eu perguntar assim, qual a relação com a prática de docência? Se eu colocar aqui, ele vai no texto, ele vai tentar ver a relação. Então, por exemplo, de acordo com o texto, a realização com a prática de docência está na construção de um processo de ensinagem que vai além. Então, ou seja, ele vai respondendo, você vai conversando como se estivesse batendo um papo. Entendeu? Conforme a pergunta que você utiliza, você obtém a resposta. Ah, Vitor, eu posso extrair isso aqui? Você pode copiar, depois colocar em outro artigo. Existem muitos assuntos que estão aqui, interessante que você até coloca aqui embaixo, que verifica novamente as respostas, pois podem ser imprecisas, ou seja, em algum conteúdo. Se eu clicar no 2 aqui, ó, fonte 2, ele vem aqui, ó, ele extraiu de um parágrafo. Como lá no Notebook MLM, no vídeo anterior, eu trouxe sobre esse recurso, estou trazendo aqui para vocês também esse recurso em si, para vocês notarem que tem dentro das fontes, ó, é possível vocês, ainda na fonte 2, na fonte 5, vocês utilizarem como se fosse pegando algum parágrafo para formatar seu texto em si. É lógico que toda IA você tem que fazer revisão. Por que eu falo que você tem que fazer toda a revisão? Quando passa desapercebido, você nem percebe que no conteúdo que você trouxe para dentro do, sei lá, do seu trabalho, do seu relatório, talvez até de um pré-projeto, ele está com algumas falas ou alguma escrita que talvez não procede da prática de escrita da escrita humana ou de escrita, né, pessoal. Então, assim, os professores acabam notando, vê que o aluno tem essa dificuldade às vezes, observam que talvez ele está usando o recurso da assistência de IA ou da IA em si por causa da facilidade que se tem hoje do acesso a esses recursos, e às vezes os conteúdos ficam muito superficiais, né? Não são conteúdos que vocês possam
ter a maior precisão sobre o domínio daquele assunto. Quando algum docente vai falar sobre o contexto de algo que seja mais denso, às vezes esse recurso que você está utilizando se perde, porque o que está dentro do texto às vezes fica de fora, entendeu? Igual que eu só selecionei o item 5. Pode ser que a IA destacou aquilo ali por causa da pergunta que eu estou fazendo para ela. Mas às vezes se perde algum ponto se você não teve a leitura daquele artigo. Então, assim, nós devemos tomar o cuidado, mas sempre fazer o que? Revisão. Certinho? Espero que tenha facilitado o entendimento do uso do Adobe e que Deus abençoe. Semana abençoada.